A notícia de hoje também é em relação ao Rio de Janeiro, o que está acontecendo com o ex-governador, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que inclusive esteve aqui na nossa sabatina na semana passada. A Justiça do Rio de Janeiro determinou agora o cumprimento definitivo de uma condenação por improbidade administrativa e que determinou a suspensão dos direitos políticos de Antony Garotinho por 8 anos. O juiz do caso ressaltou que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e o Tribunal Superior Eleitoral sejam comunicados com urgência sobre a suspensão dos direitos políticos do ex-governador. Cabe à Justiça Eleitoral avaliar os efeitos da condenação sobre o registro da candidatura do político. Garotinho, que é novamente candidato ao governo fluminense, contesta a decisão, sustenta que a punição já foi cumprida integralmente. Inclusive, ele gravou um vídeo para as redes sociais. Vamos ouvi-lo. O que foi pedido pelo juiz de uma vara de fazenda pública não significa que foi decidido. Uma coisa é um pedido, outro é uma decisão. Então, vamos deixar bem claro, e eu quero pontuar aqui com vocês todas as questões que envolvem essa situação. Primeiro, a estranheza de um fato ocorrido no ano de 2005 vir à tona agora, né? Segundo, lamentar que algumas autoridades se prestem a determinado tipo de situação. Aí, as declarações, ele fez um longo vídeo, né? Muito também do que ele falou aqui na nossa sabatina a respeito das acusações contra ele, as prisões contra ele, e aí essa decisão. Bom, vamos lá, a gente está aqui com um jurista nessa área. O que vai acontecer? Ele vai ou não vai poder ser candidato? Os eleitores podem ou não podem votar nele? Como é que está a situação do Garotinho neste momento? Olha, Fabíola, primeiro dizer que, na verdade, tanto o Garotinho como todos os demais candidatos no Brasil vão apresentar e estão apresentando nesse momento os seus respectivos pedidos de registro de candidatura. Nenhuma candidatura é automática. Para o candidato poder ser candidato, ele precisa registrar a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, e isso ocorre até o dia 15 de agosto, 19 horas, é o último dia. O prazo fatal é às 19 horas do dia 15 de agosto. Então, até essa data, serão apresentados todos os pedidos pedidos de registro de todas as candidaturas no Brasil, e a partir do momento que são apresentados esses pedidos de registro, a Justiça Eleitoral vai se debruçar sobre cada registro e vai dizer se defere a candidatura ou se nega, se indefere a candidatura. Com o Garotinho vai acontecer a mesma coisa. Eu só faria uma pequena correção logo no início da fala do Garotinho, porque ele diz que o juiz pede que seja feita alguma coisa lá na Justiça Eleitoral. Na verdade, não é um pedido que o juiz apresentou. O juiz fez uma comunicação. O juiz da vara da Fazenda, que é o juiz responsável pela ação de improbidade administrativa, entendeu que houve o trânsito em julgado da condenação. Esse trânsito em julgado teria ocorrido agora, e a partir do trânsito em julgado, vamos lembrar que trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso e, portanto, a decisão condenatória seria definitiva. Então, a partir do momento que o juiz entendeu que houve o trânsito em julgado, que a condenação do Garotinho se tornou definitiva, ele comunica à Justiça Eleitoral que o Garotinho, então, estaria com seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Então, o que foi feito não foi um pedido, foi feita uma comunicação à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral anote nos registros do Garotinho que ele estaria, então, com os direitos políticos suspensos. Em prevalecendo essa situação, eu diria que a Justiça Eleitoral vai
indeferir o pedido de registro da candidatura do Garotinho, porque ele estaria com os direitos políticos suspensos. Mas há uma discussão jurídica, a defesa do Garotinho já disse, está questionando, por exemplo, para a gente tentar entender, a defesa está dizendo que o trânsito em julgado não aconteceu agora em 2026, teria ocorrido lá atrás em 2018 e, portanto, de 2018 para 2026 já teriam passados os 8 anos de suspensão dos direitos políticos e, portanto, o Garotinho estaria elegível e poderia ser candidato. Essa vai ser a discussão que vai ser travada perante a Justiça Eleitoral no pedido de registro de candidatura do Garotinho. Olha, tem um caso que chama muita atenção, um detalhe, doutor Rolo. A condenação é de 2018. Depois, houve uma sequência de recursos. O que o juiz está dizendo é: isso já transitou em julgado, não cabe mais recurso. E não é hoje, não foi agora. Já aconteceu, né? E a defesa do Garotinho recorreu ao Supremo, dizendo o quê? É preciso demonstrar o trânsito em julgado. Não está demonstrado, portanto, ele ainda é apto a participar do processo eleitoral. Aí vem o juiz e diz: não, essa ação movida no Supremo, ela não tem nem objeto, porque já está demonstrado o trânsito em julgado. O que eu lhe pergunto é: o judiciário não se comunica, não fala entre si? A Justiça Federal, tendo condenado um personagem político que participa de processos eleitorais, ela não teria que automaticamente comunicar isto à Justiça Eleitoral? Estamos nós agora com essa... O Garotinho está até participando de debate e aparentemente não pode fazê-lo, né? Não há uma deficiência do sistema judiciário? Josias, deixa eu complementar até a pergunta anterior da Fabíola para dizer o seguinte, aí dizendo também aquilo que você falou, que ele não poderia participar de debate. Na verdade é o seguinte: enquanto estiver sub júdice o pedido de registro de candidatura, então respondendo muito objetivamente, enquanto estiver sub júdice o pedido de registro da candidatura do Garotinho, ele é candidato, ele pode participar, queiramos ou não, ele é candidato, ele pode participar de todos os atos de campanha e o eleitor vai poder votar nele, enquanto estiver sub júdice o pedido de registro de candidatura. E a discussão jurídica que está sendo travada, que é bastante interessante, é o seguinte: lá em 2018, o Garotinho apresentou um recurso dentro do processo de improbidade administrativa, mas a Justiça entendeu que o recurso dele seria intempestivo, ou seja, o recurso teria que ter sido apresentado no prazo de 15 dias e foi apresentado no 16º dia. Então ele perdeu o prazo e, portanto, se ele perdeu o prazo, teria realmente transitado em julgado a condenação lá em 2018. E de 2018 para cá, o que ele tem discutido no STJ, no STF, etc., é se aquele recurso lá de trás de 2018 era ou não era intempestivo. Então, essa é a discussão. Então, transitou em julgado lá atrás, o recurso era intempestivo e, portanto, transitou em 2018. Se transitou em 2018, realmente de 2018 para 2026 já foram 8 anos e, portanto, ele poderia, em tese, ser candidato. Mas tem o outro lado, que é o do juiz, que oficiou agora, que o juiz entendeu o seguinte: olha, foram vários recursos até 2026, STJ, STF, só transitou em julgado mesmo agora, em 2026, portanto, o juiz oficiou lá para a Justiça Eleitoral para comunicar, então, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. É uma discussão interessante, vamos ver o que a Justiça Eleitoral vai dizer a respeito disso. Oi? O senhor acha que vai dizer o quê? Fabíola, difícil eu prever isso. Eu volto a dizer, eu acho que é uma situação interessante, porque a tese é a seguinte: se o Garotinho recorreu lá em 2018 e perdeu o prazo mesmo, como decidiu a Justiça Comum, o STJ, o STF decidiu que ele perdeu o prazo, se ele perdeu o prazo lá em 2018, significa que a condenação transitou em julgado. E aí entra uma outra discussão, porque uma coisa é transitar em julgado, a outra coisa é você iniciar a execução daquela condenação, iniciar o cumprimento daquela condenação. E me parece que o início do cumprimento
julgamento, início da execução, não aconteceu. O que pode abrir a discussão, uma outra discussão, que é de eventual, por exemplo, prescrição envolvendo justamente a execução da pena, porque a pena teria transitado julgado lá em 2018, não foi executada até agora e, portanto, a gente poderia ter uma alegação de prescrição da execução da pena de suspensão de direitos políticos. Se me permite uma observação muito rápida, Fabiola. Do ponto de vista do eleitor, o que é que interessa de toda essa discussão que nós estamos tendo aqui? Estamos falando de um político conhecidíssimo, o Antony Garotinho, já foi governador do Rio, a mulher dele já foi governadora, inclusive esse processo se refere a medidas que foram adotadas no governo da Rosinha Garotinho, né? Ele foi condenado por improbidade. Nem a defesa contesta isso. A defesa está argumentando, olha, já foi condenado, muito bem, mas já transitou em julgado lá atrás, ele já cumpriu essa pena, ele agora pode ser candidato novamente. Então não se discute nem a condenação por improbidade. Foi condenado, desviou dinheiro público. Então este político está se oferecendo ao eleitorado no Rio de Janeiro. Um estado complicado. O governo estadual é um estágio para a cadeia. É impressionante, tem uma porta giratória, a pessoa passa pelo palácio e termina na cadeia. O próprio Garotinho já fez o seu estágio no Chilindró. Então, o que o eleitor tem que refletir é, estamos falando de um caso de improbidade, houve a condenação e nem o Garotinho, nem a defesa do Garotinho está contestando mais a condenação. Contesta agora o cumprimento do prazo da inelegibilidade. Merece voto esse político? Essa é a reflexão que o eleitor do Rio de Janeiro precisa fazer, Fabiola.